Muito bem, a juíza Gabriela Hart condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão no caso do sítio de Atibaia por corrupção e lavagem de dinheiro. O petista foi sentenciado por, segundo a juíza, receber R$1 milhão em propinas referentes às reformas do imóvel, que está em nome de Fernando Bittar. Segundo a sentença, as obras foram custeadas pelas empreiteiras OAS e Odebrecht. Como se trata de primeira instância, cabem recursos ao TRF4 e a instâncias superiores. Mas vale lembrar que quando recorreu ao TRF4, no caso do triplex, a defesa de Lula ainda conseguiu aumentar sua pena. Lembra que Sérgio Moro condenou a 9 anos e 6 meses? Aí vieram os 3 desembargadores do TRF4 e concordaram com a pena por unanimidade de 12 anos e 1 mês de prisão pelo triplex. Agora são 12 anos e 11 meses, uma outra pena. E a condenação pode ser resumida da seguinte forma: corrupção ativa pelo recebimento de propinas em prol do PT pagas pela Odebrecht, lavagem de dinheiro na reforma feita pela Odebrecht no sítio de Atibaia, corrupção passiva pelo recebimento de R$700 mil em vantagens indevidas da Odebrecht, lavagem de dinheiro na reforma feita pela OAS no sítio de Atibaia, corrupção passiva pelo recebimento de R$170 mil em vantagens indevidas da OAS. Agora há pouco no Twitter eu estava explicando na verdade a matemática dessas penas feita pela juíza Gabriela Hart, porque você vai somando a pena por cada um desses crimes e aí tem uma aplicação de regras também no conjunto dá esses 12 anos e 11 meses. Embora tenha sido condenado por corrupção e lavagem no caso das propinas da Odebrecht e da OAS, Lula acabou absolvido em relação ao dinheiro gasto por José Carlos Bunlai na obra. A juíza Gabriela Hart não se convenceu de que os R$150 mil injetados inicialmente pelo amigão pecuarista tiveram relação com o contrato do navio Sonda Vitória 10.000 do Grupo Chaim. Além de Lula, executivos da OAS e da Odebrecht foram condenados na sentença da juíza Gabriela Hart sobre o sítio de Atibaia. Léo Pinheiro, da OAS, pegou 1 ano e 7 meses, Marcelo Odebrecht foi condenado a 5 anos e 4 meses, o pai de Marcelo, Emílio, recebeu pena de 3 anos e 3 meses. Como alguns desses viraram colaboradores, isso aí vai ter de ser melhor analisado adiante. O pecuarista José Carlos Bunlai, amigão de Lula, pegou 3 anos e 9 meses de prisão. Roberto Teixeira, vamos complementar logo com o advogado e compadre do Lula, de quem a gente tanto já falou aqui, né, Augusto? O Roberto Teixeira foi condenado a 3 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Isso não é serviço advocatício, não. Então foi descoberta a participação dele no cometimento desse crime de lavagem de dinheiro e a juíza Gabriela Hart não se preocupou com corporativismo de classe, não, condenou. E em breve Lula ainda deverá ser, né, condenado pelo prédio do Instituto Lula comprado com propina da Odebrecht. Augusto, tem talvez mais de 1 ano até que a gente fala aqui que as provas do sítio de Atibaia são volumosas, são robustas, que o Lula esteve lá 111 vezes, como foi detectado pelo monitoramento dos seguranças dele, quer dizer que estiveram lá em Atibaia no sítio. Então era um caso até mais contundente do que o caso do triplex, em que ele tinha visitado e tal, e tinha toda essa questão. Agora o sítio ele explorou, ele usufruiu, ele fazia churrasquinho, dava festa, tava tudo lá para a condenação sair. A gente disse que a qualquer momento ela podia sair, saiu hoje. Nenhum juiz com mais de 2 neurônios conseguiria absolver o Lula num processo desses, né? Quer dizer, nós estamos repetindo já há meses que é essa condenação, como a próxima que trata do Instituto Lula, essa condenação era inevitável. Como é que vai? Agora nós vamos ver a continuação da lenga-lenga, vamos ouvir, né? A continuação da lenga-lenga sobre preso político e tal. Como é que pode alguém, em sã consciência, considerar uma condenação política baseada no que houve no caso do sítio de Atibaia? É evidente que houve corrupção, lavagem de dinheiro, né? Uma enxurrada de propinas, troca de favores, aí uma condenação até branda, né? Os advogados do Lula que se cuidem, porque o Tribunal Regional Federal pode aumentar, como fez no caso do triplex. O Lula, se tivesse um pouco de juízo, e os seus advogados também ouviriam o Sepúlveda Pertence, que foi contratado
para fazer parte do grupo de advogados e foi isolado ao propor que o Lula tratasse de buscar aí um regime prisional melhor, mais confortável, se é que pode haver algum mais confortável que o que ele tem em Curitiba, mas vai ficar em São Paulo, próximo dos familiares, não. O PT, os advogados do Lula, entre eles o genro do Roberto Teixeira, também condenado, né? Eles insistem na farsa do preso político e recorrem a tribunais internacionais e tal. Vão apenas prolongar aí essa história. O Lula não sai da cadeia. Essa segunda condenação vai ser confirmada pelo Tribunal Regional Federal e ela precede a terceira condenação, que trata, repito, do Instituto Lula. É bom que eles criem juízo e parem com isso, porque quem é que pode acreditar num partido que diz que o Lula é preso político e ao mesmo tempo diz que não há presos políticos na Venezuela, governada pelo ditador Nicolás Maduro? José Maria Trindade. Ontem mesmo, né, Felipe, nós falamos aqui sobre essa condenação que viria nos próximos dias, e a terceira que o Augusto falou aí, no caso da compra do terreno para o Instituto Lula, também já está um processo pronto, com alegações finais. Então, já que a ministra Gabriela Hard é substituta, antes de passar o cargo adiante, né, ela pode assinar a terceira condenação, levando aí as condenações do ex-presidente a mais de 37 anos. Isso não contando aí com essa possibilidade de aumento de penas pelo Tribunal Regional Federal. Então complica a situação do ex-presidente Lula, e essa condenação foi publicada no momento exato em que o ex-juiz, né, o que iniciou esses processos e assinou a primeira condenação de Lula, o ministro da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentava no Congresso o seu pacote anticorrupção e contra o crime organizado. Já era esperado, né, o que em economia já se conta como contabilizado, isso estava contabilizado, mas choca quando a condenação de um ex-presidente da República é assinada desta forma e com provas tão contundentes que às vezes assustam, né? Na verdade, não foi imprudência, como disseram alguns juristas, não. Isso foi mesmo falta de vergonha, porque ficou claro demais. O ex-presidente Lula, no seu sonho, sonho de poder, chegou a pensar que estava acima das leis e acima da justiça, e deixou marcas graves de crimes praticados, e agora está colhendo, né? Ninguém poderia imaginar, todos sabem que Lula seria condenado nesses 3 processos, principalmente nesse caso da compra do terreno do que ainda virá, né, do Instituto Lula. Esse foi claro demais. Foram 12 pessoas implicadas ali, a pena maior foi exatamente para o chefe, né, que é o ex-presidente Lula. Neste caso do sítio Atibaia, a compra do terreno para o Instituto Lula, e também na primeira condenação no caso do apartamento, mostra claramente que Lula tinha uma conta corrente, tinha créditos de corrupção. Eu nunca vi nada parecido, nem noticiado. Porque geralmente a corrupção é o seguinte: toma lá, dá cá. Eu facilito para você ali, você paga e tudo em dinheiro e tal. Neste caso, não. A intimidade entre corruptor e corrupto era tão grande que tinha uma conta. Você me deve 5 milhões, eu pego 1 milhão para cá, não, deixa esses 2 milhões para lá, 1 milhão você dá para fulano, 4 milhões você investe no Instituto Lula, e é assim que está provado, é assim que está o processo. Eu acho que, mais do que corrupção, isso demonstra uma falta total de vergonha na cara e uma comprovação de que a corrupção era endêmica, como diz o juiz Sérgio Moro na época da condenação. Acho que isso envergonha o Brasil e mostra um ex-presidente da República que devia assumir. Acho que a legislação devia dar a chance dele de confessar o crime, se arrepender, pedir desculpas e ter pelo menos 1 ano reduzido desses 37 anos, que deve ser a pena, pelo menos, desses 3 processos, e ainda tem outros, mais 3 processos a serem julgados.
E fique claro que o que envergonha o Brasil são os crimes cometidos por um presidente da República, né? Agora ex-presidente da República preso, não a justiça feita com a prisão dele. É sempre bom deixar claro, eu sei que é isso mesmo que o Zé Maria Trindade quis dizer. Zé, eu li a boa parte da sentença, são 360 páginas. O que me chamou a atenção de imediato, Augusto, é a quantidade de páginas, são dezenas, talvez uma centena, só para rebater todas as chicanas dos advogados do Lula. Inclusive, tem um determinado momento, já que o Zé Maria citou o Sérgio Moro, em que a juíza Gabriela Hart diz o seguinte: afirmo que desde que assumi a condução dos presentes autos, não vislumbrei qualquer decisão proferida pelo magistrado que me antecedeu, Sérgio Moro, que não tenha sido devidamente fundamentada, sendo que a análise de tais fundamentações atestam que estão de acordo com interpretações válidas dos normativos atinentes e do sistema processual brasileiro, afastando qualquer suspeita de vício que possa comprometer sua imparcialidade. Portanto, nenhuma nulidade a ser reconhecida nos autos durante a atuação do ex-juiz federal Sérgio Moro. Muito importante, juíza Gabriela Hart, frisar isso. E eu preciso fazer um resumo. Provas, né? Fala aí. Provas, fotos, notas fiscais, depoimentos, delações, são muitas provas. Tem um momento da decisão em que ela faz um resumo da ligação entre o Lula e o sítio de Atibaia e as obras, né, formalizadas pela Odebrecht, no caso, porque tem a parte da OAS, tem a parte do Zé Carlos Bonlai. Então eu abro aspas aqui porque é importante, porque o pessoal fica assim, cadê as provas? Leia. Então eu leio aqui menos de uma página. Aspas para a juíza: reputo que restou comprovado, acima de qualquer dúvida razoável, que a Odebrecht assumiu as obras de reforma do sítio de Atibaia que haviam sido iniciadas por José Carlos Bonlai no final de 2010. As obras foram feitas em benefício da família do ex-presidente, do Lula, fato assumido inclusive por Fernando Bittar, proprietário formal do sítio, que agora a gente já pode chamar mesmo de Laranja. Foram executadas diversas benfeitorias acima individualizadas, para as quais foram gastos R$700 mil. Então, R$700 mil de benfeitorias, quer dizer, coisas que o Lula, mordomias que o Lula usufruiu. Também em razão da urgência na sua conclusão. Toda a execução da obra foi realizada de forma a não ser identificado quem a estava executando e em benefício de quem seria realizado. A gente, Augusto, comentou isso aqui várias vezes, porque tinha trechos de depoimento mostrando que o Lula tinha pedido para o pessoal ser discreto, não usar o uniforme da OAS, não aparecer. Então, quer dizer, houve essa dissimulação e a dissimulação do destinatário, do beneficiário da obra, que é o próprio Lula. Todos os pagamentos efetuados pela Odebrecht para a execução da obra foram feitos em espécie, valores esses providenciados pelo setor de operações estruturadas da companhia, que é conhecido como Departamento de Propina, também no intuito de não deixar rastros de quem era o pagador. Quer dizer, pagador, a Odebrecht, claro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve ciência das obras realizadas pela Odebrecht em seu benefício e da sua família, pois, aí ela bota 2 pontos, foi informado sobre o seu cronograma por Emílio Odebrecht. Visitou o sítio exatamente na data em que foi realizada a desmobilização, quando ainda faltavam alguns acabamentos. E notas fiscais referentes à reforma entregues a seu advogado e compadre Roberto Teixeira foram encontradas em sua residência. Fecho aspas aí para esse resumo que não deixa realmente, Augusto, dúvida acima. É uma argumentação. Qualquer dúvida acima, como é que se fala? Acima de dúvida razoável. É uma argumentação consistente, densa, né? Como disse José Maria, repleta de provas, né? Evidências contundentes. Então não há o que dizer. Quer dizer, a juíza, ela se ateve à lei, à legislação, ela fez justiça. E uma boa notícia nessa história é a entrada em cena ou a entrada na trilha que leva à cadeia do Roberto Teixeira. Esse advogado, o Roberto Teixeira, ele está metido nas maracutaias do Lula, né? E denunciadas por gente do PT, que foi imediatamente afastado do partido aí porque sofreram esse surto, essas pessoas sofreram esse surto de honestidade. E aí foram afastadas do caminho do Lula e do seu padrinho, Roberto Teixeira, que foi o que deu o primeiro apartamento pro Lula. Esse cara ganhou dinheiro pra burro com essas histórias de vendas aí de companhias aéreas. Ele tá em todas. Aí até agora continuava ali nas catacumbas. Agora ele tá sendo exposto à luz. E isso é muito bom.
Aliás, eu estava lembrando aqui um trecho de um despacho do Sérgio Moro durante esse processo do sítio de Atibaia, quando ele ainda era juiz da Lava Jato, referente ao Roberto Teixeira, em que ele afasta a alegação de que Roberto Teixeira estaria sendo acusado por atos regulares da advocacia, já que a nobre profissão não abrange a conduta de produção de documentos falsos para cobertar a concessão de vantagem indevida a agentes públicos. Perfeito. Essas foram as palavras do Sérgio Moro na ocasião, e agora a gente vê o Roberto Teixeira sendo condenado também. Diga lá, Zé. Olha, é um debate antigo aqui. A Ordem dos Advogados do Brasil, de uma forma corporativista, defende os advogados. Quer dizer, todas as profissões, se você recebe dinheiro sabendo que é irregular, sabendo que é dinheiro sujo, fruto de roubo ou de tráfico, né? Todas as profissões, aí você tem que prestar contas à justiça. Foi o caso, por exemplo, do marqueteiro. A mesma coisa, o marqueteiro do ex-presidente Lula, João Santana, e também Duda Mendonça, que acabou sendo absolvido no Supremo em um dos casos, né, mas teve todo o dinheiro apreendido e depois liberado, e agora João Santana. No caso do advogado, a OAB protege e não quer nem saber de onde vem o dinheiro. E mais do que isso, ele simplesmente emite uma nota de que recebeu dinheiro a título de honorários e pronto. Quer dizer, é uma profissão que está acima da lei e acima de todos. Isso não pode continuar assim. E é bom as pessoas, os advogados, olharem para este caso e entender que o escritório de um advogado não é um local longe da possibilidade de investigação da justiça e da polícia, e que a justiça está de olho exatamente neste conluio, nesta troca aí da profissão do advogado, usando a profissão dele para cobertar ou até incentivar crimes, né? Olha que está na hora da OAB criar vergonha e começar a agir como como uma entidade que agrupa profissionais que deveriam defender a lei, o cumprimento da lei, tá? E não ficar fazendo esse tipo de jogada para proteger profissionais que são bandidos. Eu fico muito à vontade para dizer isso, porque eu não gosto de corporativismo nenhum. Como eu já disse aqui... Nem na imprensa, né? Nem na imprensa. Recebi 2 propostas de suborno. Denunciei dando os nomes dos caras. Dei nome, localizei, pronto, estão denunciados. Quando o Pimenta Neves assassinou a ex-namorada, eu dirigi a revista Época, foi a única que deu na capa, reportagem de capa, sob pressões de jornalistas amigos. Mas como? Ele é uma boa pessoa, colega nada, eu não sou colega de bandido. E a OAB precisa tomar vergonha e ajudar a justiça a se livrar de bandidos fantasiados de advogados. A gente vai voltar a falar não são da OAB todos, mais né? à frente. Não são todos, né, Felipe? Não são todos o que, Zé? Não são todos os advogados que agem desta forma. Não, Claro aí que tá. Se a maioria protege esta minoria, a maioria é cúmplice. Exatamente. É o que a gente sempre diz em relação à imprensa também.